E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Nesse vídeo, eu vou contar a minha história para vocês entenderem como que realmente nós criamos a nossa realidade. Se você gosta de aprender ouvindo história, então continua aqui nesse vídeo. Se não, vai procurar um outro vídeo porque não é para você. E eu vou aproveitar a sincronicidade desse momento porque por algum motivo nunca antes eu tinha ouvido um vizinho ouvir músicas de Wild West. Wild West era a área onde eu trabalhava lá no Hop Hari quando eu era de atrações. E eu gosto muito de ouvir as músicas de Wild West. Eu tenho uma playlist só com essas músicas, né, da área temática de lá, porque elas são bem legais, assim, é country, né? E eu passei a gostar de country, né, desde que eu trabalhei lá. Mas também elas me conectam com, sei lá, memórias e... Vou explicar por que eu criei essa playlist, porque tem a ver com o que eu vou contar aqui pra vocês. Como que eu fui parar no SAV, né? Eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? Ai, você saiu do setor que você amava, saiu de atrações. Realmente. Quando eu fui pro Hop Hari, se vocês verem lá meu primeiro vídeo, me tornando um Hop, né? É um vídeo meio longo, talvez vocês não tenham interesse de assistir, mas basicamente eu, lá em 2018, despertei esse sonho de trabalhar em parque, né? De reconectar a minha essência, de viver esse sonho. E tudo que eu quis por uns bons anos era somente trabalhar operando um brinquedo. Simples assim. Eu levei um tempo até chegar aí, porque foi uma longa história. O inesperado leva um longo período de preparação, né? Mas aconteceu num momento muito simbólico, num momento muito coerente. Inclusive no ano de 2023, e essa tatuagem já estava aqui comigo desde 2020, se eu não me engano. Não me lembro exatamente quando eu fiz, mas já tinha tempo. Já tem tempo que eu tenho essa tatuagem. Antes de 2023. Eu simplesmente sabia que em 2023 algo incrível iria acontecer. Então, mais uma vez, a gente cria a nossa realidade, nós criamos muitas vezes até a narrativa de como aquilo vai acontecer. Então, beleza, eu fui trabalhar no Hop Hari, fui para a área de Wild West, não era a área que eu queria ir inicialmente, mas eu sempre acredito que nós estamos onde nós precisamos estar. Então, naquele momento, eu não tinha por que reclamar. Falei, não, graças a Deus, finalmente eu estou no Hop Hari, tudo fazia sentido, tudo estava lindo, incrível, e o Wild West era onde exatamente eu precisava estar. Inclusive, foi onde eu conheci um menino que eu cheguei a ter um breve relacionamento ali, né? Que foi também outra história de criação da realidade, mas talvez fique para um outro vídeo. Mas ele também tem um pouco a ver com essa história aqui que eu vou contar. Então, eu vivi minha vida lá em Wild West e, né, eu operei todas as atrações, quase todas as atrações lá, né? Até que surgiu um processo seletivo para o SAV. Isso foi em agosto/setembro, acho que em agosto de 2024. E naquele momento, eu olhei para aquele processo e me chamou a atenção, me acendeu uma luzinha assim. E aí, outras pessoas, né, comentando sobre o processo e tudo mais, porque começou a ter o processo, as pessoas que iam fazer o processo e tal, as pessoas comentando e tal, alguém comentou assim, ai, Iago, você tem muita cara de SAV, né, eu acho que você poderia fazer o processo, eu acho que você passaria e tal, acho que você combina assim com lá, não sei, você tem um perfil que eu acho que é legal para isso. E eu falei, bacana, beleza, mas eu falei, não, mas eu amo atrações, eu não vou fazer isso, né, porque realmente eu vou sair de um lugar que eu amo, não faz sentido eu ir pro SAV, né, tipo... Só que ali, também, junto com essa luzinha que acendeu, essas pessoas falando, começou a gerar em mim uma curiosidade. Eu comecei a me enxergar ali, eu comecei a ver essa possibilidade como real. E aí começou a criação dessa realidade. Paralelo a isso, eu pensei, cara, eu não vou fazer processo, porque assim, eu nem completei um ano ainda, eu vou completar um ano ainda de empresa, e eu não vivi tudo que eu quero viver em atrações, sabe? Eu preciso viver tudo que eu preciso viver em atrações. Eu sinto que falta mais, sabe? Eu acho que eu ainda não tô nesse momento de ir para um outro setor, porque eu amo isso aqui, né? E aí, gente, olha que loucura. Eu tinha uma meta, né? Eu tinha meio que a ideia, o sonho de ir para Michiere, de um dia mudar de área e ir para Michiere, porque eu queria operar a Montezum, a montanha-russa. Eu já tinha operado ela uma vez, mas eu queria operar oficialmente, né? Apertando os botões, lançando um trem, enfim, todas essas coisas. E tá ali naquela atmosfera de Michiere. Aí, o que aconteceu? Eu já enchi, desde que eu entrei no parque, né, eu enchi o saco de muita gente falando que eu queria Montezum, queria Montezum, queria Montezum. Até que um belo dia um anjo, né, meu amigo Fantinelli, ele foi e conseguiu isso pra mim. Ele era instrutor da minha área e ele conseguiu ali combinar com a liderança e tudo mais para eu fazer esse processo de fazer o treinamento da operação de mandar o trem, né, da Montezum. E aí eu fui, né, eu fiz uma troca. Tinha uma menina lá em Michiere
ela vinha para Tirolesa, que era onde eu estava operando naquele momento, e eu ia lá para Michiere operar a Montezum. E aí eu fiz ali o treinamento, passei a operar e fiquei operando a Montezum aí por uns 2 meses. Né? Tinha um ou outro dia que eu não conseguia, porque ela não estava presente ou porque ela estava em outra atração, então não tinha como ela vir para Tirolesa, enfim. Mas foi basicamente 2 meses. O dia que eu fui fazer o treinamento foi no dia 12 de setembro, eu lembro isso, né, claramente. E aí o que acontece, gente? O que aconteceu nesse momento? Eu atingi o ápice de atrações, eu atingi a cereja do bolo, o topo da montanha, né? Então quando eu fui para Montezum, cara, ali já começou um processo meu de despedida de atrações que eu não tinha entendido que era de atrações. E aí vai também o arquétipo da cobra, né? Porque na Montezum tem várias cobrinhas assim temáticas. Ali começou o meu processo. Ali eu comecei a sentir uma sensação de despedida. Eu cheguei até a postar um stories em outubro, falando assim, será que isso é um adeus? Na área de Wild West, meio que tipo assim, será que é o adeus de Wild West? Será que agora eu vou pra Michiere? Será que eu finalmente vou pra lá, sabe? E começou a vir essa playlist de Wild West. Eu comecei a pegar as músicas de Wild West, eu colocava numa playlist, eu ouvia elas e eu chorava, assim, eu tinha uma sensação de despedida. Tem até um vídeo aqui que tem o título Como se lembrarão de você. Não é sobre si, mas como se lembrarão de você. Esse vídeo eu fiz nesse processo, nesse meio tempo aí. Por quê? Porque tem essa música How They Remember You, que toca lá, que ela fala sobre isso. E não é sobre como vão se lembrar de você. Aliás, não é sobre se vão se lembrar de você, mas como vão se lembrar de você. Então naquele momento eu tava assim, cara, se eu tô indo embora de Wild West, e começou a vir a sensação de que eu tava indo embora do Hop Hari também. E eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Eu não quero nem sair do Hop Hari, como assim? Mas começou tudo isso a vir na minha cabeça e começou a vir o YouTube crescendo, assim, eu vendo várias possibilidades. E tudo isso passando pela minha cabeça. E eu vivi o processo de despedida, é aquilo, né? Tudo acontece antes dentro para depois acontecer fora. E eu vivi, eu me entreguei, eu falei, é isso que tá acontecendo? Então vamos agradecer por cada segundo que eu vivi em Wild West. Então eu olhava para tudo quanto é canto de Wild West, eu chorava, eu me emocionava. Toda vez que eu ia operar o brinquedo, eu já operava com uma sensação de que eu estava me despedindo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Para mim, eu ia para Michiere, mas depois eu fui entender que não era. Até que chegou um momento que tudo isso estava me causando uma dor muito grande, porque hora eu estava em Wild West, hora eu estava em Michiere. É igual eu agora, né? Horas eu estava no Hop Hari, horas eu tô criando pro YouTube. Essa divisão de linha de tempo, ela é sofrida quando você tá nesse processo. E eu falei assim, quer saber? Deixa quieto, né? Já que não vão me mudar agora de área. Eu insisti muito, né? Eu pedi. Na verdade, eu poderia ter insistido um pouco mais, eu acho. Poderia ter ido em lideranças maiores, né? Para falar sobre isso. Mas não fui, né? Eu decidi honrar o tempo das coisas e agradecer por ter vivido esse processo de trabalhar na Montezum, porque realmente era algo que eu queria muito. E para mim, Deus foi, assim, incrível. Porque, nossa, gente, foram as melhores operações da minha vida, assim. Rio Bravo também, né? Foi maravilhoso. Tirolesa também. Tudo foi muito bom. Mas é que a Montezum, nossa, ela representou um grande sonho, uma grande realização mesmo. A cereja do bolo. O topo da montanha. Quando eu cheguei ali, concluí aquilo, né? Tipo, vivi aquilo, eu queria muito mais. Eu queria ter ido para Michiere. Se eu tivesse ido para Michiere, eu jamais teria feito o processo para o SAV. Porque eu falaria, não, eu consegui o que eu queria, eu vou ficar na Montezum por pelo menos 1 ano trabalhando aqui. Eu quero ficar pelo menos mais 1 ano trabalhando nessa área. Eu quero tirar o comando de todos os brinquedos, entendeu? Eu quero fazer tudo o que eu puder fazer aqui, né? Comando, quando eu digo, é operar o brinquedo no sentido dos botões, tá? Porque tem a operação, né, de conferir o cinto, passar o pessoal na catraca, orientação, e tem a posição comando, né, que seria a operação onde você aperta o botãozinho para mandar o brinquedo, né? Enfim, eu queria fazer isso, e aí, o que aconteceu? Eu desisti, né? Desisti assim, falei, não, beleza, vamos esperar outro momento, que seja mais oportuno. Não tinha como fazer a troca, né, para essa área agora, nesse momento. Eu aceitei, né, porque eu já estava sofrendo muito. Quanto mais eu ia para a Michiere, mais eu queria continuar, mais eu queria ficar lá. Então eu falei assim, beleza, vou voltar, agradeço, vou ficar em Wild West quietinho por enquanto, e numa oportunidade, quando der, saibam que eu tenho essa intenção, e quando der para fazer essa troca, eu estarei aqui, eu estarei disponível para que essa troca aconteça e que eu vá oficialmente para Michiere. Beleza, voltei para Wild West, pedi para fazer o treinamento lá na roda gigante, na Geranda Mundi, porque ela é toda manual, né? E era algo que iria me motivar naquele momento, porque eu estava um pouco frustrado, eu estava um pouco sem motivação, confesso.
Mas eu tava me reerguendo, né? Eu tava vivendo ali o luto, né? E a tristeza, a frustração de não ter ido pra Michelle, mas ao mesmo tempo muito grato por ter vivido tudo que eu vivi lá, porque foi maravilhoso. E a Montezum é um amor da minha vida, assim, né? E aí, eu também operei a Vurang, né? Que é a montanha-russa no escuro, por uns dias, assim. Teve dias que eu fui pra Vurang, também foi lindo. Ai, linda, perfeita, maravilhosa, gente. Ai, só quem é parqueiro vai saber a fissura que se tem com uma montanha-russa. Enfim, aí o que aconteceu? Isso foi ali pro final de novembro. Chegou início de dezembro, literalmente. O que aconteceu? Bum, processo seletivo do SAV. Gente, nesse momento, toda aquela energiazinha lá em agosto que eu tinha visualizado, que eu tinha sentido e tudo mais, toda a energia de despedida, de eu achar que eu estava saindo de Wild West, de eu até pensar que eu estava saindo do parque, né, de ter vivido a Montezum, que era o meu topo da montanha, que era a minha cereja do bolo. Quando o processo do SAV veio, eu pensei, meu, que loucura, eu acho que agora eu vou. Porque agora eu já vivi a minha meta. Eu já completei 1 ano de empresa, já estava até com um pouco mais de 1 ano, já estava com 1 ano e 1 mês, eu acho. Eu trabalhei na Montezum por uns meses, por um tempo, num período muito bom, que era a hora do horror, então foi tudo muito intenso, foi tudo muito maravilhoso. Nossa, gente, era, sabe, é tipo, bora equipe, bora equipe! Era assim, nossa, era uma energia maravilhosa. Eu amo, 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 amo demais. Enfim. E aí, as pessoas também falaram assim, Iago, faz o processo, acho que você combina com o SAV, nananã. Então, juntou tudo que começou lá em agosto, setembro, com todo esse processo de despedida, com ter vivido a Montezum, que era a minha meta, com essas pessoas novamente falando, e eu aí já estava pensando assim, eu acho que eu vou fazer. Só que esse eu acho que eu vou fazer não era um eu acho, se eu fizer, eu vou passar. E se eu passar, eu não volto mais para atrações. É um caminho sem volta. Eu vou cortar atrações. E aí, gente, nesse momento foi todo um processo, assim, foi um processo. Eu fui o último a entregar minha folhinha no último momento. E por que eu falo que é criação da realidade? Por que isso é criação da realidade? Porque eu já tinha, lá em agosto, começado com essa ideia. Eu tinha vivido a despedida, eu não sabia do que era, eu não sabia por que eu estava sentindo toda aquela despedida, mas eu me permiti viver. Eu falei, alguma coisa está se encerrando e eu vou permitir viver. Eu fiz a minha playlist, eu chorei, eu senti as emoções, eu não estava entendendo nada, assim, mas ao mesmo tempo eu sabia que alguma coisa estava se movendo. E quando eu vivi a Montezum e falei assim, não, beleza, eu vou esperar outro momento para ir lá trabalhar oficialmente em Michele, veio o processo do SAV e aí eu entendi, falei, cara, eu acho que era isso. Eu não estava me despedindo de Wild West para ir para Michele. Deus me deu a oportunidade de trabalhar na Montezum para que eu pudesse conseguir ir por SAV, que era algo que eu também pensava em ir. E agora eu vou, né? E eu vou passar. Eu tinha certeza que eu ia passar, tá, gente? Eu juro para você, não tinha 1% de dúvida. Tanto que o meu sofrimento todo foi porque eu sabia que eu ia passar. Então eu fui lá, conversei com a equipe, eu perguntei tudo que eu tinha que perguntar, falei com a pessoa que era a maior referência para mim, né, que é o Giovanni. Minha maior referência lá no SAV era ele, profissionalmente falando. Eu fui lá, conversei com ele e tudo mais, e ele me incentivou muito, né, falou que a gente tinha que pensar no futuro também, a gente tinha que pensar em crescimento, porque a experiência no SAV é uma área administrativa e isso traria para o meu currículo, né, a longo prazo, algo que atrações não conseguiria trazer mais, né, que eu não poderia mais adquirir. Então, o SAV seria muito importante, seria muito bom nesse sentido profissional, né? Até pensando fora do Hop Harry, ele pensando assim, se um dia você sair do Hop Harry, essa experiência do SAV ela vai ser muito relevante. Então, eu acho que você deve fazer sim. Eu sei que a gente gosta da operação e tudo mais, porque ele também tinha vindo de atrações, né? Mas, realmente, ali no SAV é um aprendizado imenso. E eu sou um explorador, né, meu povo? Eu gosto de aprender, eu gosto de inovar, eu gosto de me desafiar, entendeu? Porque isso é saudável para o cérebro também, né? E ali nasceu essa empolgação, esse fogo, né? Então foi difícil o processo, assim, o processo de decidir fazer. Foi desafiador porque eu tive que enfrentar várias questões aqui dentro de mim. Né? Foi tudo muito rápido até, né? Embora eu já tivesse vivido a minha despedida anteriormente, antecipadamente, já tinha pagado à vista a despedida. Foi tudo muito intenso, assim, né? Antes de entregar minha folha de inscrição. E aí eu me lembro de uma frase que no meu processo todo de conversar com as pessoas, na época eu conversei com esse menino que eu estava num relacionamento também, e eu lembro de ter pensado, de vir na minha cabeça a seguinte frase do filme Aladdin, né, quando ele está lá com a princesa no palácio, antes da cena, né, de Um Mundo Ideal, quando eles voam no tapete,
Em inglês, né, ele fala algo do tipo: ai, princesa, você deveria sair e ver o mundo, né, além dos mapas. E ela fala assim: ah, eu não posso, né, e tal. Aí ele fala assim: ah, princesa, né, você quer vir junto? Aí ela fala: como? E aí ele vai pular da sacada, né? E antes dele pular da sacada, ele fala: às vezes, princesa, você só precisa assumir um risco, né? Sometimes you just need to take a risk, né? Tipo, você só precisa arriscar. E paralelo a isso também, meu povo, eu também tinha assistido o filme Moana. E em filme Moana 2 tem uma música que se chama Só Vai. E além, né, essas duas músicas fizeram muito parte do meu processo de criação da realidade para poder ir pro Sávio, porque a música Ir Além é literalmente assim, eu vou além, né? Tipo, eu vou para um lugar desconhecido, eu vou me despedir de tudo que me fez quem sou, né? Vai lá, se você tiver interesse, né, e ver a letra da música, porque você vai entender que combinou muito para mim nesse momento. E a música Só Vai, ela fala sobre se arriscar também, né? Sobre viver o risco só dá mais prazer, né? Sem se arriscar, não vai saber, enfim. É maravilhosa. E aí, junto com a frase do Aladdin, né? Sometimes you just need to take a risk. Ele vai e se joga, né? E o tapete tá lá, né? E aí ele volta e aí eles fazem essa viagem no tapete. Aí, beleza. Essa frase me veio na cabeça. Eu cheguei a conversar isso com um menino lá. Ele falou assim: é isso aí, né? Vai, se arrisca. Eu acho que vai ser pro seu crescimento e tudo. E aí eu tomei a decisão, gente, né? E aí, pasmem, no dia que eu fui entregar a minha cartinha de inscrição, a minha folha, eu desci, né, pra ir até o SAV, e eu passei pela região de Infantasia, porque é onde fica o SAV, e tava tocando nada mais, nada menos do que Um Mundo Ideal. Gente, ali eu falei: meu, se a gente não cria a realidade, eu não sei mais, entendeu? E uma vez que você vê, uma vez que você entende que é você que cria a sua realidade, meu povo, não tem volta. Então, não tem arrependimento. Não me arrependo de ter ido pro Sávio. Eu fui muito consciente, eu criei de uma forma exímia, entendeu? Foi incrível. E eu fui, entendeu? Mas eu também fui sabendo que eu estava correndo um risco e sabendo que esse risco significava não ter volta para atrações e significava que muito provavelmente no futuro eu sairia do Hop Hari. Então eu fui pronto para isso. Porém, claro que o processo de luto mesmo, ele foi um pouco depois, né? Ali em março. Março não. No início do mês passado, né? Em maio, que eu... No início não, no final de abril / início de maio, que eu vivi realmente o luto, que eu me dei conta, caiu a ficha assim: caraca, eu saí de atrações. Eu achei que eu já tinha vivido a despedida antes, mas foi só uma pré-despedida, porque ali eu chorei. E aí eu criei até aqueles vídeos, né? O vlog que eu fui no Hop Hari, os vídeos que vieram posteriormente a ele, foram esse processo, nesse momento onde eu tava assim, nossa, desolado. É claro que me vem o sentimento como se eu tivesse me arrependido, só que eu vivo o luto, porém muito consciente de que eu não me arrependo, não existe um arrependimento, porque eu escolhi, eu fomentei essa realidade na minha cabeça, eu coloquei músicas para poder fazer isso, para poder fortalecer a criação dessa realidade. Eu segui a minha empolgação, eu segui o meu fogo de querer ir atrás de conhecimento, ir para o SAV. Então, assim, nada foi por acaso, nada foi acidental. O inesperado leva um longo período de preparação. Então, nós estamos o tempo inteiro criando a nossa realidade. Quer você acredite nisso ou não, o tempo inteiro, tudo que você vê, tudo que você toca, é produto do seu ser, é produto do seu mundo invisível. As coisas acontecem de dentro para fora. Ponto final. Não tem outra. E quando você entende isso, e quanto mais você vai entendendo isso, você vai praticando criar a realidade de forma mais consciente, e você vai tendo as respostas e as sincronias do universo, aí você fala: então não tem como mesmo, né? Então se eu estou vivendo tal coisa, eu sou responsável. O que eu fiz para criar aquilo ali? Né? Olhe todos os eventos da sua vida e rastreie, peça para sua mente: como eu criei isso? O que em mim criou isso? Quais pensamentos criaram isso? Os sentimentos que você sente quando você vive uma experiência ruim, eles não são daquela experiência ruim, eles já aconteceram antes, entendeu? Você está o tempo inteiro, os eventos que acontecem na sua vida são estados manifestados do seu ser. Então, nesse momento agora, você já está criando o seu futuro o tempo inteiro. O futuro, entre aspas, né? Porque o futuro, presente, passado, não tem sentido, né? Tudo acontece aqui no agora. E é exatamente por isso que você consegue, inclusive, criar a sua realidade, né? Porque tudo acontece no agora. E se tudo acontece no agora, a sua versão do futuro
ela também consegue se comunicar com a sua versão do agora. E muitas vezes, a intuição que você tem, o desejo que você tem de ir numa determinada direção já é o seu eu do futuro falando assim, ei, ó, faz esse passo e esse aqui agora, porque é esse passo aqui que vai ajudar você a chegar aqui onde eu tô agora, tá bom? Então faz esse passo aí, porque senão você não vai chegar aqui, tá? Beleza? E aí aquele desejo, aquele entusiasmo, é o seu eu superior, é o seu eu futuro, já sabendo exatamente que você tem que tomar aquele passo para que você possa viver o que você vai viver, entende? E para concluir tudo isso, gente, né, eu acho que essa é uma história que para mim, né, ela fez muito sentido, eu consigo enxergar claramente a criação da realidade, eu espero que tenha sido claro para vocês aí, eu não sei se foi, talvez se assistindo os outros vídeos, dê um pouco mais de contexto, mas assim, é isso, uma vez que você entende isso, não tem como mais você se arrepender, não tem como mais você se sentir vítima das situações, porque é você que está o tempo inteiro colhendo aquilo que você planta, né? Você planta e você colhe. É a lei da semeadura. Existe tempo para todas as coisas na terra, e como diz, na Bíblia diz isso, né? Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Essa é a lei da semeadura e não tem o que fazer, né? Tipo, é isso. Então não tem como se arrepender, não tem como se lamentar, não tem como se ver como vítima das situações. Olhe para elas e pense, onde eu criei isso? Como eu criei isso? Quais foram os pensamentos que me levaram a ter esse resultado? Se você observar bem, você vai perceber que você é um exímio criador da realidade, mesmo para os eventos negativos, que muitas vezes você coloca eles no seu caminho, porque é a única forma de você realmente conseguir curar e olhar para aquela situação. Porque o que você não consegue ver dentro, o que você não consegue fazer a nível de ser, o que você não consegue pagar à vista, antecipado, a vida ela vai te dar um jeito, né? De você pagar no crédito, né? Ela vai te dar um jeito de você viver, talvez, aquilo de uma forma mais abrupta, mais agressiva até, né? Então, se você está sentindo aí vontade de abandonar alguma coisa, de seguir um novo caminho, de criar uma nova realidade, faça. E o que você precisar se desapegar, o que você precisar deixar para trás, faça isso de forma intencional, né? Então eu não me arrependo de ter ido para o SAV, eu não me arrependo de estar pedindo meu aviso prévio agora e de estar vivendo essa fase, porque se eu não fizer isso agora, com consciência, pagando à vista e antecipado, já entendendo que o meu ciclo se encerrou e que meu coração, a minha alma, o meu fogo ele está indo para outra direção, se eu não faço isso agora de forma intencional, pagando à vista, pagando antecipado, a vida ela vai tirar isso de mim, mas vai ser abruptamente, entendeu? Vai ser da forma mais caótica. Então, meu filho, minha filha, faça de forma intencional. Se você tem que tirar alguma coisa da sua vida, faça de forma intencional. Ou, claro, você pode fazer de forma intencional e também definir algumas narrativas, né? Porque é legal também. A gente gosta de criar roteiro, agora a gente gosta de criar uma narrativa. A gente gosta de poetizar, de romantizar a vida, né? E isso é maravilhoso. Romantizar a vida também é uma forma de criar a realidade. E eu sinto que eu tinha alguma coisa para concluir desse pensamento todo de criação da realidade, mas eu não perdi agora da minha cabeça. Então, basicamente o que eu queria dizer é isso, né? Para aqueles que me acompanham aqui e talvez achem que eu fui radical, né? Eu pedi minha demissão, eu pedi meu aviso prévio, não estou sendo radical, eu estou sendo muito consciente e muito criador da realidade também. E é isso, uma vez que você toma uma decisão, os blocos de informação dos planos que virão, eles vão vindo, né, aos poucos. Nem tudo chega de uma vez só, porque eu ainda estou nesse processo, né? Eu ainda vou ter que viver esses 30 dias, e aí eu sei que eu ainda vou ter que entrar muito em contato com as minhas emoções, ainda vou ter que viver um pouco esse luto, talvez eu ainda chore muito, talvez não, né? Enfim, não sei. Porque nesse momento eu já me sinto na nova versão, né? Só que o meu corpo ele ainda está vivendo a velha versão, né? Então isso é um desafio, é aquela bifurcação energética, né? Aquela sustentação de duas linhas de tempo, digamos assim, simultaneamente, mas agora eu estou unificando elas, porque no momento em que eu tomei a decisão, eu já unifiquei tudo e estou seguindo acima, né? Na vertical para a minha nova realidade. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado você aí, com seus processos de criação da realidade. Se foi o caso, deixa um curtir no vídeo. Se inscreve aqui no canal também para mais assuntos sobre esse universo maravilhoso da criação da realidade. E te vejo no próximo vídeo. Até mais!